Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Alma Luz. Nós estávamos te aguardando para darmos início a mais um Evangelho no Lar, que a gente inicia aqui no nosso canal com todo o coração, e a gente gostaria de compartilhar com vocês um segredo. No vídeo passado, a gente falou a respeito dos 40 dias de jejum que Jesus fez no deserto, 40 dias e 40 noites, e comentamos a respeito, da importância do jejum para a nossa evolução espiritual, para a gente ir devagarzinho, mas a cada vez mais se desapegando do nosso corpo físico, num sentido de dar menos peso e importância a esses gritos que o nosso corpo às vezes dá e que, na verdade, podem ser domados pelo espírito, O nosso espírito que tem que dar as cartas e não o nosso corpo físico. E aí eu decidi fazer um dia de jejum. Eu já tinha feito algumas vezes e estou fazendo hoje novamente. E estou fazendo esse relato aqui só para vocês, só para dizer que não é tão difícil assim. Fiquem tranquilos, dá para fazer. É um momento em que realmente a gente pode usar para, de repente, junto ao jejum de alimentos sólidos, a gente pode colocar aí um jejum de telas. Eu acho que seria bem interessante. Hoje eu estou fazendo um esforço para estar um pouco mais distante das telas. Não consegui fazer um jejum completo de telas, até porque eu tinha alguns compromissos hoje, mas até esse compromisso que a gente está tendo aqui agora. Mas eu acho que são ideias que a gente vai tendo justamente para ir mudando a direção, da nossa caminhada. Então, saindo um pouco daquilo que prende a gente ao planeta Terra, a matéria, e caminhando mais em direção àquilo que eleva. Fica aí a dica, não é tão difícil assim. Tô no chazinho, na água, café, tomei um sem açúcar, o chazinho também sem açúcar, fazendo aí um esforço, porque eu realmente acho que é importante a gente se dispor a realizar aquilo que a gente fala. Eu creio que foi uma inspiração, que eu recebi no último vídeo, e depois, quando ele terminou, eu falei, eu acho que essa foi para mim. Então, acho que a gente pode sim se permitir a despertar por esses conteúdos que a gente muitas vezes vê na internet, que não são à toa, que estão chegando até nós, não é mesmo? Bom, livrinho de mensagens, a gente vai começar o nosso evangelho de hoje, lendo a mensagem de número 43, que se chama Vós, portanto. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Isso é uma frase de Pedro, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser.
Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Não dá para não comentar essa mensagem, né? Essa mensagem, esse livro foi escrito, sei lá, na década de 50. E olha que mensagem mais atual, atualíssima. Desculpa, mas eu tô até um pouco chocada. Que ela sirva, gente, de lição pra gente. Por favor, leiam-a novamente em casa. Mensagem de número 43 do livro Vinha de Luz. Não se permitam, principalmente vocês, nós, que entendemos um pouco da mensagem de Jesus, que estamos aqui nos debruçando sobre o seu evangelho e nos esforçando para se permitir tocar por ela. Não nos permitamos ser levados ao caminho desses homens abomináveis que estão aí hoje em dia levando milhares consigo, milhares. E a gente já falou aqui algumas vezes, a gente está num momento de transição planetária. Não existe mais dúvida, não existe mais tempo para isso, tempo para dúvida, tempo para se permitir deixar influenciar por discursos de ódio, de separatividade, de discriminação. Acordem, acordemos, a gente precisa ter olhos abertos e escolher melhores caminhos. Que bom que a gente está aqui, né? Porque isso significa que a gente então está se esforçando, pelo menos, né? Muito bem. Nós estamos então no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Hoje a gente já falou bastante, né? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós já lemos o versículo 1º, 2º e hoje a gente vai ler o 3º. Esse bloco que a gente está lendo se chama Tentação de Jesus Cristo. E assim, existem muitas pessoas que são absolutamente contrárias ao que está dizendo aqui. Contrárias no sentido de negar, inclusive, as informações que estão aqui nesse bloco, porque realmente não faz sentido, a gente já falou isso 2 vídeos atrás, né? Não faz sentido olhar sob o ponto de vista de Jesus, considerando que ele é o espírito que maior ascendência tem por todos, sobre todos os espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra. O que faria com que ele não tem como alguém tentar Jesus, não tem como provar Jesus, porque Jesus está à prova de ser provado, de ser tentado, né? A superioridade moral e espiritual dele são completamente fora da nossa capacidade de entendimento, mas uma coisa a gente tem certa, isso não aconteceria com ele. Porém, a gente ventilou uma possibilidade há 2 vídeos atrás, que foi justamente o fato dele se permitir, talvez ele não tenha sido tentado, mas de permitir que uma situação como essa fosse contada da forma como foi, porque às vezes ele contou, né, para os discípulos a situação e os discípulos interpretaram dessa forma que está aqui. A gente não sabe.
E permitir que essa história esteja no Evangelho hoje dessa forma é uma lição para nós, uma lição para mostrar para a gente a importância de se manter firme perante as tentações, né? E a gente vai ler hoje o versículo de número 3. Vamos já a ele, que diz o seguinte: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Um espírito dessa envergadura ele sabe quando que um feito dessa ordem, que a gente aqui costuma colocar no grupo das coisas maravilhosas, espetaculares, fora do normal, ele tem condição de saber quando que esse tipo de atitude vai influenciar positivamente aqueles com os quais ele está falando. Jesus não tomava nenhuma atitude que não fosse para ajudar, para iluminar, para esclarecer, para curar, para, trazer aqueles que ouviam a mensagem mais próximos do Pai Celestial. Não, ele não movia, nada que saía da boca dele, nenhuma palavra que saía da boca dele saía sem um propósito. Então, quem quer que seja que virasse para ele e falasse: então faz aqui essas pedras virarem pães, né? Já que você é filho de Deus, prova. Ele não tinha que provar nada para ninguém, ele não ia provar nada para ninguém, ele não precisava. Se ele percebesse que fazendo isso, aqueles que ali estavam iam realmente se sentir tocados e movidos e transformados, certamente que Jesus faria alguma coisa. Tanto que fez durante a vida tantas coisas. Mas não era o caso, ele sabia muito bem, ele conhecia, ele lia as pessoas antes das pessoas abrirem a boca para falarem com ele. Então não havia nenhuma possibilidade de Jesus se permitir cair nesse golpezinho, né, de pessoas atacando justamente a sua vaidade, né, o seu orgulho. Se você é filho de Deus, prova. A gente, claro que a gente ia querer provar, né, porque a gente ainda acha que isso é importante, né? Que então, como você está duvidando quem eu sou? Imagina, não tem cabimento você duvidar quem eu sou. É óbvio que eu vou provar para você quem eu sou, para você saber o meu poder, a minha força. Esse seria o nosso pensamento, mas Jesus está nem aí. Você sabe, você não sabe quem ele é, não importa. Porque não é isso que importa para ele. Para ele, o que importa é elevar as pessoas, despertar as pessoas, né? Então, lendo aqui essa passagem, a gente, né, tá tentando aí trazer para nossa discussão tanto o pensamento daqueles que desprezam aqui essa parte que fala das tentações de Jesus, quanto daqueles que não, imagina, óbvio que ele foi tentado, claro, isso tá na Bíblia, tá escrito lá, então foi. Então assim, eu acho que nem nesse aspecto Jesus permitiria que algo fosse deixado assim, escrito, se não houvesse um motivo importante, se não houvesse uma razão. E sem a menor sombra de dúvida, isso nos ajuda a entender cada vez mais a necessidade do desapego, né? De exercitar a humildade, ainda que nós sejamos capazes de nos mostrarmos superiores aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, aquelas pessoas que convivem conosco de alguma forma, e ainda que isso fosse nos trazer alguma vantagem momentânea, que a gente pese na balança sempre, coloque sempre
sabe, se eu fizer isso, o meu ganho é só de agora, é só pelo prazer de fazer com que as pessoas saibam isso sobre mim e confirmem isso sobre mim, ou isso vai trazer uma vantagem a longo prazo, isso vai auxiliar outras pessoas? Porque assim, obviamente que se a gente está falando, por exemplo, numa entrevista de emprego, o mundo opera desse jeito hoje. Então, numa entrevista de emprego, não adianta você querer ser humilde e, sabe, não fui eu, não sei, ai, foi, né? Claro que hoje em dia, felizmente, se dá muito valor também a trabalho em equipe e tudo mais, mas a gente sabe que para se vender de verdade, infelizmente, o mundo hoje compra os mais aptos, os mais capazes, os que se vendem melhor. Às vezes nem são mais aptos e mais capazes, mas se vendem melhor, né? Ainda não estamos numa época em que todos, né, o nosso interlocutor também é capaz de enxergar por trás daquilo que está sendo dito. Aliás, diga-se de passagem, ainda bem, né? Porque nós não teríamos a menor condição de sobreviver num mundo em que o nosso interlocutor soubesse exatamente aquilo que se passa na nossa cabeça, né? A gente estaria numa situação bem complicada. Porém, isso também é uma coisa a se pensar, porque em desencarnando, dependendo, né, da situação em que a gente se encontrar, as chances são de que sim, muitos espíritos vão ter condições de saber exatamente o que a gente está pensando, até porque a gente vai exteriorizar através da cor da nossa aura, né, quem a gente é de verdade. Então não adianta, né, depois de desencarnado, querer enganar ninguém. A gente não vai enganar ninguém. Então, por que não começar desde já a ser cada vez mais autêntico, a ser cada vez mais sincero, sem machucar, porém assumindo os riscos e as responsabilidades de se dizer a verdade. Alguém te chama para um aniversário, para sair, para fazer uma visita, para dar um passeio, você não está afim? Poxa, olha, hoje não vou, porque, sabe, eu tô precisando ficar um tempo sozinho, eu tô precisando descansar, foi uma semana muito corrida. Ao invés de dizer, ai não, sabe o que que é? E aí a gente envolve outras pessoas na nossa mentira, né? É porque minha mãe, ela não tá muito bem, pior ainda, né? Porque além de envolver outras pessoas, ainda tá dando uma doença para alguém do nosso círculo familiar. E isso, as palavras têm poder, não esqueçam disso. Ah, então minha mãe não tá muito bem, né? E eu vou ficar lá com ela. Ah, meu filho ficou doente, você não sabe. Imagina uma mãe ou um pai dando a desculpa para outros que não vai poder fazer determinada coisa porque o filho está doente, quando o filho não está doente coisa nenhuma. O poder da palavra de uma mãe e de um pai. Usar esse argumento para dar uma desculpa. Gente, pensem. A palavra tem poder. Cuidado com as coisas que você fala. Então, nesse aspecto, palavras têm poder, e lá do outro lado vai ser muito difícil da gente conseguir enganar ou, né, passar essas mentirinhas brancas, né, que a gente passa por aqui. Já começa desde aqui, sabe? Assumir a responsabilidade do que você vai dizer para o outro. Poxa vida, eu tô muito cansado, não vai dar dessa vez. A gente vê uma outra oportunidade, mas não dá. Dessa vez eu vou ficar em casa. Poxa, a gente, claro, tem que escolher as palavras, né? Não precisa ser muito do, não vou, não tô afim, credo, não é assim também, né? Mas, gente, vai tendo cuidado na escolha das palavras já desde agora, sabe? Vai se autoeducando.
porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir esconder mais. Essa é a realidade, né? Então eu acho que a gente pode ficar por aqui. Essa parte aqui da tentação e principalmente, né, faz aí para me provar. Isso é muito, muito do nosso mundo, mas Jesus não se permite cair nessas armadilhas de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, né? Então, que a gente aprenda com ele, que a gente não caia nas armadilhas ao nosso redor, querendo fazer com que a gente haja de uma determinada maneira, sendo manipulados pelo entorno. A mensagem de Emmanuel aqui hoje, gente, foi, sabe, abrir os olhos, um abridor de olhos para nós. É super importante a gente estar, sabe, de olhos abertos, vigilantes, sempre, e em oração, para nos mantermos em conexão com a espiritualidade superior, sempre, né? Bom, vamos lá, a fluidificação das nossas águas, a nossa oração de encerramento. Se tiver água aí, pode colocar, que a gente vai pedir por elas também, tá bom? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, amigos na espiritualidade, nós agradecemos imensamente pela proteção, pelo amparo, pela inspiração que recebemos hoje. Nós ficamos tão mexidos com a mensagem de Emmanuel que hoje não fizemos a nossa oração de início, mas esperamos que a nossa capacidade de conexão com a espiritualidade superior, pelo desejo sincero de fazermos aqui o Evangelho de hoje, possa ter sido suficiente para termos angariado o amparo, a proteção e o apoio, né, para que a leitura de hoje tenha sido, então, em conformidade com aquilo que o Cristo gostaria que nós víssemos na mensagem e extraíssemos dela. Mestre amado, a gente coloca à disposição nesse momento as nossas águas para que sejam fluidificadas e pedimos pela misericórdia do nosso Pai Celestial que cada uma delas possa receber exatamente aquilo que está precisando no momento, o influxo de amor e de paz e de saúde que estamos precisando, e ao ingeri-la que a gente receba realmente aquele quinhão que é o que nós estamos precisando nesse momento. Nós gostaríamos, Pai, de pedir por todos aqueles estranhos, desconhecidos que a gente encontra muitas vezes pelo caminho e que, sem ter nenhum compromisso para conosco, nos dão uma palavra, nos dão um sorriso, nos ajudam de alguma forma, mostram para a gente alguma coisa importante, mostram o caminho, que essas pessoas que de forma tão abnegada agem, instruindo, auxiliando, estendendo a mão para quem quer que seja que encontrem pelo caminho, que elas possam receber em dobro aquilo que elas dão pelo caminho delas, que sejam amparadas, protegidas e guiadas sempre pelo seu espírito de amor e de fraternidade, Mestre. Muito obrigada por essas pessoas nos nossos caminhos, que a gente aprenda com elas, que a gente passe a ser cada dia mais desprendido das coisas aqui da Terra e passemos a dar cada vez mais valor às coisas que realmente importam, às coisas do Espírito. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Então tá bom, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.